Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E Bolsonaro tão calado, porque é realmente depressão? A situação de Bolsonaro de não estar falando publicamente se deve muito provavelmente a uma outra razão. Bolsonaro não fala porque, não falando, ele chama menos atenção, as pessoas se ocupam menos do que ele pensa, lembram menos dele mesmo, e isso facilita o que parece ser um plano de fuga. O fato é um só: Bolsonaro vai sair do país no fim do mês e deve fazer isso na tentativa de que seja na surdina. É muito possível, está sendo dado como muito possível, que Bolsonaro saia do Brasil antes de terminar o mandato, e isso inclusive há algum tempo vinha sendo cogitado, vinha sendo dito, e agora ao menos um deputado federal tem certeza de que o Bolsonaro vai picar a mula enquanto ele ainda é presidente e ninguém pode impedi-lo de fazer coisa alguma. A desculpa do Bolsonaro é que ele vai deixar o país para não passar a faixa presidencial para Lula. Mas o fato é que, por exemplo, o deputado André Janones acaba de dizer que o Bolsonaro e o filho Carlos vão ser presos antes do que se pensa. E ele não disse isso durante a campanha eleitoral, disse isso ontem. E o fato é que a viagem de Eduardo Bolsonaro ao Catar também parece ter alguma relação com essa viagem. O fato é que o Eduardo Bolsonaro, sob a desculpa de curtir a Copa, ele fez um périplo pelo exterior do qual ninguém sabia nada. Primeiro ele apareceu numa matéria denúncia do jornal americano Washington Post, que diz que ele havia se reunido secretamente com Steve Bannon, o estrategista de Donald Trump, que está orientando as ações do bolsonarismo. Na verdade, toda essa bagunça que está acontecendo no Brasil tem, agora se sabe, o dedo de Donald Trump e seus estrategistas. Mas depois o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, 03, o Eduardo Bolsonaro, desaparece dos Estados Unidos e reaparece insuspeitamente no Catar. E todos dizendo que ele está lá curtindo a vida, tal, mas ele teve um encontro, ele teve uma reunião com o número 1 do Catar, né? Daqui a pouco nós vamos ver a matéria que mostra que o filho do Bolsonaro teve uma reunião com o Emir, o 01 da política do Catar, e isso também é um indicativo de que algo pode estar acontecendo, porque o filho de Bolsonaro no Catar, além de se reunir com o Emir, o 01, ele muito provavelmente vai estar com um príncipe saudita, o governante da Arábia Saudita, acusado inclusive de tortura, de inimigos políticos, é um ditador. E a reunião com esse líder árabe também parece fazer parte dessa viagem do filho de Bolsonaro. E o fato é que o Bolsonaro ele é visto como alguém que vai acabar fatalmente sendo preso simplesmente por uma razão, pessoal. O Bolsonaro, ele, no momento que deixar a presidência, ele perde o foro,
Mas isso não significa que ele fosse preso. Como a lei brasileira, como a prisão em segunda instância não existe mais, a prisão do Bolsonaro poderia levar anos, apesar de o André Janones dizer que não é? Dizer que o Bolsonaro pode ser preso juntamente com o filho, dois, antes do que se pensa. Mas não explicou nada, disse que não pode falar nada, mas a prisão, simplesmente pela abertura ou pelo caminhar de processos, não se sustenta. O Bolsonaro é réu primário, não é? Então ele teria direito a aguardar a prisão em liberdade, a aguardar o processo, melhor dizendo, em liberdade. O que é que poderia levar o Bolsonaro para a prisão antes da hora? Seria tentativa de obstrução da justiça. Não é? Agora, conhecendo o Bolsonaro, todos sabem que ele não é alguém de ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Dificilmente, se o Bolsonaro ficasse no Brasil, ele não tentaria interferir nas investigações. Aí ele seria preso imediatamente. Qualquer tentativa de obstruir uma investigação gera prisão preventiva. Mas o Bolsonaro, não estando aqui no Brasil, até que os processos dele requeram um depoimento, alguma coisa, ninguém vai poder dizer nada. Ele pode sair muito bem do país como presidente da República, ele pode dizer o que ele quiser, porque é presidente da República, o general Heleno assume o cargo pelo Bolsonaro e ele diz que vai sair do país porque não quer passar a faixa para o Lula e para o Mourão passar a faixa para o Lula. A questão é a seguinte, o Bolsonaro, essa desculpa que ele deu lá atrás de que sairia do país para não passar a faixa para o Lula é uma desculpa furada. Porque o Bolsonaro não precisa sair do país para não passar a faixa do Lula. Nada obriga o Bolsonaro a passar a faixa presidencial para o Lula. Ele pode dizer o seguinte, não gosto do Lula, não vou com a cara dele e não vou passar a faixa para ele. Acabou. Ninguém tem o que reclamar e ficaria tudo muito mais tranquilo. Agora, a notícia de que o Bolsonaro vai sair do país antes do fim do mandato, isso tem cara de fuga, pose de fuga, cheiro de fuga. Então, deve ser fuga. Na verdade, as autoridades brasileiras, principalmente a Polícia Federal, que cuida das fronteiras, precisa estar muito atenta, vai caber ao Judiciário tomar as medidas para que uma eventual viagem do Bolsonaro seja monitorada. E se essa viagem for para o Catar, se essa viagem for para a Arábia Saudita e até para a Itália, né? Aí realmente já há uma expectativa de fuga. Mas evidentemente que o Bolsonaro não é burro e ele não vai sair do Brasil diretamente para a Arábia Saudita. Ele poderia ir para qualquer parte do mundo e de lá fazer um outro traslado. Ele fica lá como presidente da República, instalado em algum hotel. Dia 1º, se ele viajar, por exemplo, dia 28, 29, 30 de dezembro, ele fica lá 24, 48 horas como presidente, e depois ele já deixa de ser presidente, onde ele estiver, e ali o destino dele ninguém comanda, a menos que haja um monitoramento e que no dia seguinte à viagem, o país onde ele estiver seja alertado. Mas ele provavelmente vai para algum país em que não vai ser possível, na verdade seria impossível pedir qualquer medida para trazer o Bolsonaro de volta para o Brasil. Mas por que é que ele quer sair do país antes da posse do Lula? Porque o Bolsonaro é dado a teorias da conspiração, minha amiga, meu amigo. Ele é dado a teorias da conspiração. Então ele acha que acabou o mandato dele, a polícia já vai estar esperando na porta do Planalto. Não é? Apesar que o rito legal não é esse, não é? Mas qualquer viagem que o Bolsonaro faça depois que terminar o mandato dele pode ser proibida. Não é? A Polícia Federal pode muito bem
receber determinação de não deixar ele sair do país. Agora, enquanto ele é presidente, ele pode sair a hora que ele quiser. Então, esse indício de que o Bolsonaro pode fugir tem que ser levado muito a sério. E eu vou passar aqui para matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Nós temos essa matéria do site Antagonista, de que Janones diz: Bolsonaro e um de seus filhos serão presos antes do que vocês imaginam. Só adiantando que um desses filhos é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, 02, porque ele não tem foro privilegiado. O deputado federal André Janones foi ao Twitter ontem insinuar sobre eventual ação mirando o presidente da República e seus filhos. O deputado federal André Janones, um dos coordenadores das redes sociais da campanha de Lula, foi ao Twitter ontem afirmar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode ser preso antes do que todos imaginam. Ele diz: não posso falar muita coisa, tenho apenas uma garantia. Bolsonaro e um de seus filhos serão presos antes do que vocês imaginam, disse o parlamentar pelas redes sociais. O presidente da República é alvo de inquéritos relatados por Alexandre de Moraes. Em um passado não muito distante, o próprio Janones e petistas reclamaram que operações da Polícia Federal foram vazadas a aliados de Bolsonaro, como a deputada federal Carla Zambelli. E essa reportagem do Brasil de Fato diz: fuga do país, prisão e isolamento político, o que o futuro reserva para Jair Bolsonaro? Analistas consideram um cenário caótico para o ex-militar que sai do poder em 1º de janeiro, após o fracasso nas urnas. Preso às sombras do Palácio Planalto, de onde praticamente não sai desde que foi confirmada a sua derrota para Lula, Bolsonaro vive últimas semanas como presidente. No horizonte próximo, o candidato derrotado se mantém como quadro do PL e barganha para ser um consultor do partido. A gente sabe que ele conseguiu, e é provável que Bolsonaro acabe isolado do ponto de vista político, porque realmente ele está deixando seu capital político se esvair. Mas agora, por que é que o Bolsonaro deixa, por exemplo, as suas redes sociais ir morrendo? Não é? Porque depois, para recuperar engajamento, por mais que ele seja famoso, não é bem assim. Redes sociais não podem ser abandonadas. E o Bolsonaro abandonou. E é muito estranho ele ter abandonado essas redes sociais por uma simples razão: porque ele vai precisar delas para se comunicar. Agora, inclusive, que ele está deixando de ser presidente da República, seria vital ele estar alimentando as redes sociais. Ele não alimenta as redes sociais por quê? Porque talvez ele não pretenda continuar usando essas redes sociais. E por que ele não pretenderia usar essas redes sociais no Brasil? Porque ele pode ir embora do Brasil. Eis outro indicativo do que pode acontecer. E ele já expressou várias vezes esse medo, não é, de ser preso. A gente sabe, isso aconteceu em meados desse ano, ele dizendo que, por Deus que está no céu, nunca vou ser preso, disse o Bolsonaro em São Paulo. O presidente da República voltou a citar a facada em 2018 e se comparou a prisioneiro sem tornozeleira na residência oficial do Alvorada. O Bolsonaro disse naquela época que nunca seria preso, que ia reagir à bala, inclusive igualzinho fez o Roberto Jefferson. E aqui a bomba, né? O Bolsonaro cogita sair do país, matéria da Folha de São Paulo, cogita sair do país para não passar a faixa para Lula. O motivo alegado pelo presidente é de que ele não participou de uma disputa eleitoral justa. O Bolsonaro tem dito a aliados que poderá viajar para fora do país para não passar a faixa para Lula. O atual mandatário vê na saída do território a solução para deixar para seu vice, Hamilton Mourão, a tarefa de participar da solenidade como presidente interino. Mourão foi eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, vaga que assume em fevereiro. O motivo para a atitude de Bolsonaro é a revolta com que encara a desigualdade, isso foi o que ele disse. Mas, na verdade, ele não precisa sair do país, não há lei que obrigue o Bolsonaro a sair do país para não passar a faixa para o Lula. Então, realmente, é muito estranha essa viagem que ele pretende fazer antes de terminar o seu governo.
Então ele pretende viajar ainda na condição de presidente da República, não é? E agora a gente vê que na Copa do Catar o Eduardo Bolsonaro ficou em um lounge VIP a convite do amigo do Emir do Catar. O deputado federal e filho 03 estava com um grupo numeroso em um dos espaços mais exclusivos da Copa, onde a entrada chega a $5.000. Nós estamos falando de quase R$30.000. O deputado Eduardo Bolsonaro assistiu ao jogo de Brasil e Suíça na Copa como um dos convidados VIPs de um amigo do Emir do Catar, que na verdade ele escreve, né, que esse é o 01 que pousou com ele, e no caso Eduardo, o convite teria partido de um amigo do Emir do Catar, autoridade máxima do país. O nome ventilado é o do Sheikh Nasser bin Khaled, dono da holding NBK. Mas não é só por aí. O que acontece? O Bolsonaro, em março, ele esteve com o príncipe saudita acusado de assassinato, um ditador, né? O Bolsonaro, inclusive, recebeu esse sujeito aqui no Brasil e o visitou lá na Arábia Saudita. E, por fim, derrotado nas urnas, Bolsonaro pode ser preso. Inquéritos contra o presidente no STF devem ir para a primeira instância. A eventual condenação levaria anos. Prisão cautelar, como ocorreu com Temer, dependeria da sua conduta após sair do Planalto. O que eu acabei de falar aqui, minha amiga, meu amigo, o que eu acabei de dizer é o seguinte: o Bolsonaro, se ele fizer qualquer gesto para intimidar alguma testemunha, para pressionar algum delegado, qualquer coisa que ele fizer, qualquer viagem estranha que ele faça, por exemplo, se ele tentar sair do país depois que deixar o mandato, isso pode ser interpretado como risco de fuga. O Alexandre de Moraes pode muito bem confiscar os passaportes do filho do Bolsonaro, o Carlos, e do próprio Bolsonaro. Seria uma medida sem qualquer possibilidade de não funcionar, a menos que o Bolsonaro decida agir em desobediência civil, mas ele seria preso imediatamente. A gente tem que entender o seguinte: a partir de 1º de janeiro, o Bolsonaro não é ninguém mais, ele não é nem parlamentar, ele não tem foro, ele é um cidadão igual a mim, igual ao gari que limpa a rua dele, igual a qualquer brasileiro. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro faça fora das 4 linhas, como ele gosta de dizer, é cana na hora, não é? Então, minha amiga, meu amigo, eu acho que o Brasil tem que se preparar para esse momento que vai começar em 1º de janeiro, porque, na verdade, ninguém quer se vingar de ninguém. Na verdade, a questão, o problema que a grande maioria dos brasileiros tem com o Bolsonaro não é uma questão pessoal, é uma questão institucional. Então, se esse sujeito ficar impune, o que é que acontece? Isso vai estimular outros governantes e outros políticos a fazer a mesma coisa. E essa cultura de desrespeito à lei que está vigendo, por exemplo, essas manifestações diante dos quartéis, é uma afronta à lei, não é? É uma afronta à lei. Esses ministros militares que estão deixando, esses comandantes das Forças Armadas que estão deixando o cargo antes da hora, estão cometendo insubordinação. Então as leis vão sendo desprezadas e o Brasil vai se tornando uma terra de ninguém. Então é por isso, minha amiga, meu amigo, que é preciso fazer cumprir a lei, é preciso que o Bolsonaro responda pelos seus crimes com todo o direito de defesa. Ninguém quer prendê-lo antes de terminar o processo, trânsito em julgado, contanto que ele não tente fugir. Não é? Agora, ele viajar para fora do país antes de deixar a presidência, também é difícil, ninguém vai poder impedir, né? Porque ele é presidente da República, não há lei que permita impedir que o Bolsonaro faça uma viagem para fora do país.
Agora, o que se pode fazer é o monitoramento dessa viagem que ele vai empreender e ele tem que ser vigiado 24 horas por dia daqui até 1º de janeiro. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu melhor abraço para todo mundo.